Quando a gente está empreendendo e liderando, a gente sabe que as tarefas, as reuniões e aquele monte de coisas só começam a se acumular na nossa vida. É cada vez mais difícil a gente lidar com tudo isso, lidar com vida pessoal, lidar com rede social, e a gente tem que fazer tudo isso acontecer e fazer tudo isso dar certo. Então, esse é o Matchcast de hoje, aqui do DC Hub. Olá, senhor Bona. Tudo bom, dia. senhora Érica? Estou ótima. Tá linda de verde hoje. Obrigada. Olha, a esperança. Minha gente, eu vou dizer pra vocês porque eu vim de verde hoje. O tema de hoje, eu tenho a esperança que Bona vai deixar as meninas falarem. Porque olha, sério. Gente, Bona trabalhou 10 anos com planejamento, organização. Então, tipo assim, o tema de hoje, a pessoa vai falar o quê? Vai falar um monte de coisa, né? Mas deixa as pessoas falar. Eu vou ficar quietinho. Eu prometo que eu vou me esforçar muito pra ficar quieto, tá bom? Ai. E hoje temos aqui, então, um assunto de planejamento, organização e produtividade. E pra gente viver nesse mundo multitarefa. E temos aqui duas convidadas. Muito obrigado, Carol e Mari. Obrigada. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, meninas. Bom dia. E eu vou começar com uma polêmica. Vamos começar diferente hoje? Vamos começar apresentando o nosso patrocinador. Vai lá. Minha gente, Adorei. Hoje a gente vai comer uma brusquetinha. Essa daqui é de quê? Eu não sei o sabor. É de tomate com parmesão. Gente, brusqueta de tomate com parmesão. Brusquetas de tomate com parmesão do nosso patrocinador oficial aqui do podcast, Babo Américo. Babo, muito obrigado por acreditar no nosso projeto. Cada vez que você traz essas delícias iguarias pra gente começar aqui, ficar animado aqui. Fica diferente o clima, né? Com certeza. E sem falar que é ótimo bater papo e conversar e discutir ideias quando a gente tá comendo, né? Então, se você faz isso, aproveite o Babo também, que é aqui na Ana Costa, pra utilizar esse momento de conversa e fazer as ideias fluírem. Né? Isso porque aí. de barriga vazia, a gente só fica estressado. E fica mais estressado ainda na hora de fazer as coisas, de organizar e planejar. Isso. Bom, minha polêmica pra começar. A gente falou, né, que é como viver nesse mundo multitarefas. E qual a opinião de vocês sobre o ser multitarefa? Porque na minha cabeça, ser multitarefa é algo que as pessoas não deveriam ser. Tá. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo adora fazer ideia. Não, pode deixar que eu faço tudo. Aí a pessoa tá... Vou usar o exemplo sempre, né? A pessoa tá numa reunião e escrevendo um e-mail ao mesmo tempo. Falo, gente, tipo, se você tá fazendo isso, você não tá prestando atenção em nenhuma das duas coisas. O multitarefa, eu falo assim, a única coisa que é multitarefa é computador. Porque tem várias cabecinhas e vários núcleos pensando. Porque se a gente der duas contas matemáticas simples para todo mundo fazer, ninguém vai conseguir fazer as duas contas ao mesmo tempo. Você vai mudar para um, para outro, mudar para um. Então você nunca tá realmente fazendo uma coisa multitarefa. Você sempre tem que focar. Então eu queria começar essa ideia do multitarefa. Queria falar com vocês. Então começa, Carol. Eu acredito que a gente seja, sim, multitarefa e que a gente não tenha outra opção, basicamente. Eu acredito nisso que você disse, que a gente não consegue escrever um e-mail e comer ao mesmo tempo, por exemplo. Mas a gente consegue, sim, estar escrevendo um e-mail sobre algum assunto que a gente está pensando naquela hora, mas aí a gente tem outra coisa ali na outra aba que tá aberta na nossa cabeça. Então, por exemplo, eu tô escrevendo um e-mail, mas eu lembrei que eu preciso fazer uma lista de outra coisa. E aí eu consigo dar um stop e anotar, fazer a tal da lista. Então, acho que a nossa cabeça nunca para em um assunto só. Mas você consegue sim, tô aqui escrevendo meu e-mail e fazer ele do começo ao fim. Só que a nossa cabeça não para. Então, eu acho que está intrínseco a nós ser multitarefas. Uhum. E eu acredito que mulher tem um pouquinho disso, né? Eu ia falar isso. Porque, minha gente, mulher né? se vira nos 30 e cuida de menino e trabalha e faz isso e faz aquilo. Também. Então, acho que também a gente sai um pouquinho na frente aí, hein? Pior que sai, gente. Eu acho que, assim, não é saudável, né? Mas eu acho que é uma coisa que acontece, infelizmente. Mas eu concordo com você. Eu acho que deveríamos ser mais focados no que a gente faz no presente, no hoje. E até pelo nível de ansiedade que você fica, né? Quando você fica fazendo 1 milhão de coisas. Então, eu tô aqui escrevendo e-mail, respondendo WhatsApp. Alguém entrou na minha sala, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, eu acho que pra gente pensar melhor no que a gente tá fazendo, a gente precisa estar focado ali. Até pra você conseguir dedicar uma atenção, né? Muito ruim, por exemplo, você tá numa conversa com uma pessoa, eu tô aqui falando com você, aí de repente eu tô aqui mexendo no celular, aí eu olho pra você, aí você fala, o que você falou mesmo, né? E aí acaba que o seu tempo, a sua atenção fica fracionada, né? Então, às vezes você não tá prestando atenção 100%.
Mas acontece. Sim, e acontece, a gente, assim, vive, a gente no mundo empreendedor, a gente sabe que, assim, a gente não pode deixar de atender o telefone, a gente não pode deixar de, às vezes, responder aquela mensagem, aquele e-mail, a gente tem que assumir vários papéis, e eu acho que essa é a nossa função hoje aqui, de trazer um pouco de clareza e como minimamente, começar a reduzir, acho que esses estresses que acontecem, né? E sobre essa questão do multitarefa, sobre isso que você até comentou das mulheres, isso, gente, inclusive, é uma pesquisa, isso existe real. Mulher, elas têm a tendência de realmente conseguir fazer isso 1000 vezes melhor do que homem. Por questões óbvias do nosso mundo, machista e tudo mais, que mulher sempre teve que a obrigação de cuidar, pensar quando tá trabalhando, tem que pensar no almoço quando chegar em casa e na janta, a casa tem que estar arrumada, tem que estar pronta e tudo mais. Então isso, que graças a Deus, ainda bem que está mudando, mas por essa vivência de toda vez ter que pensar em todas as soluções ao mesmo tempo, a mulher tem realmente uma capacidade e um aprendizado muito bom de fazer esse multitarefa. Já homem não tem, porque homem o quê? Folgado e tudo mais, só sabe fazer uma coisa de cada vez. Ó a crítica já aqui. Essa semana eu vi um meme na internet que é até uma página sobre empreendedorismo que falava assim, não dá pra ser empreendedora e dona de casa. Mas a gente sabe que é a realidade de muita gente, né? Exatamente. Claro que existem pessoas que conseguem uma pessoa pra dar aquele suporte em casa e tal. Mas, gente, não tem como. Mas eu acho que até a expectativa que é criada em cima, desde da menininha criança. Exatamente. De que ela precisa ela precisa saber limpar a casa, ela precisa cozinhar, mas ela também precisa bem na escola, ela também tem que fazer esporte. Então, a gente, desde pequenininha, assim, eu acredito que a gente já vai criando essa questão de ser multitarefas, assim, a gente precisa prestar atenção em tudo, você tem que ser boa também no que você tá fazendo, né? Então a expectativa já vai crescendo ali. Eu também acho que o mundo é realmente muito machista em relação a isso, mas acontece muito. E essa questão do multitarefa, até que você comentou, às vezes, do tempo, gente, eu vou falar muito de pesquisas, porque assim, só pra vocês saberem a minha história, eu, desde 2007, eu trabalhei em uma empresa de tecnologia e que dava treinamento de produtividade e organização. Então, a minha vida, por muitos anos, e a minha empresa que eu tive foi um software de produtividade e organização. Então, eu vou trazer alguns dados aqui, mas, por exemplo, tem uma pesquisa que fala que quando você realmente tenta ser multitarefa, normalmente você vai levar mais tempo para executar do que se você tivesse focado. Porque a nossa sinapse de você ficar trocando toda hora... Então, assim, quando às vezes você tá numa reunião e você... Aquilo que você falou, do celular e tudo mais... Se você toda hora tá mudando toda hora o seu foco... Essas reuniões tendem a cada vez durar mais. Tanto que, se você pega a reunião que as pessoas estão meio um pouquinho, minimamente desfocadas, sempre tem a pessoa que vai atrapalhar a reunião. Porque essa pessoa é a pessoa que toda hora falou, mas peraí, volta aqui rapidinho, vamos voltar nesse assunto? Eu amo o vamos voltar. A gente já passou faz 10 minutos da conversa, a pessoa distrair, ela vai voltar. Então, assim, isso, e até as nossas sinapses e o nosso estresse de ficar na nossa cabeça toda hora mudando de foco aqui, e a gente vai levando mais tempo. Tanto que foi feita uma pesquisa que acho que eram atividades rotineiras de você ficar fazendo. Cada uma levava 10 minutos. Se você focasse 10 minutos, você focasse 10 minutos. Quando pediram para eles fazerem isso intercalado, eles demoravam, acho que foram 25 minutos, 25 ponto alguma coisa minutos. Ou seja, 5 minutos a mais do que o conjunto. Então, a gente... Óbvio que isso acontece no nosso dia a dia, mas quanto mais organizado e planejado a gente for, mais a gente vai conseguir reduzir isso. Então eu queria começar perguntando para vocês, na área que vocês atuam, como que a organização e o planejamento ajuda no resultado final de vocês? Porque eu acho que a gente primeiro tem que começar a falar do benefício para as pessoas começarem a entender que isso é importante. Se a gente só fala que a gente vai faz um monte de coisa para deixar isso organizado, as pessoas já vão desistir de fazer isso. Então, quais os benefícios de a gente, na atuação que vocês têm hoje, até aproveitem e falem um pouquinho da atuação de vocês, que benefícios vocês têm com a organização e com o planejamento? Bom, eu sou supervisora comercial, então eu lidero uma equipe de vendas, né? E até a gente teve uma reunião na semana passada que um dos temas foi esse, assim, sobre organização. Justamente porque, assim, na venda a gente primeiro tem que estabelecer ali uma meta, né? Que a gente tem que bater. Só que a partir dessa meta a gente cria um cronograma para atingir aquele resultado, aquele objetivo. Só que ainda é uma dificuldade dentro, por exemplo, da nossa equipe ali, em alguns quesitos, né? Porque a organização... Você perde um tempo, né? Que você para se organizar. Eu sempre falo para a equipe, não é que você perdeu, você ganhou mais tempo depois. No final, o resultado é melhor.
Porque às vezes você perdeu ali 20 minutos, 30 minutos do seu dia para planejar o que você vai fazer. E aí todo mundo pode, algumas pessoas podem pensar, né? Ah, poxa, mas 30 minutos que eu podia estar fazendo outra coisa. Só que no final do dia, quando você conseguiu planejar as coisas, você ganhou o tempo. Porque aí você não precisou parar o que você estava fazendo para pensar, putz, esqueci de alguma coisa, agora eu preciso pensar nisso. O que eu penso de benefício? Você já planeja o que você vai fazer, então, sei lá, tenho 5 itens muito importantes para fazer. Mas a gente sabe que no dia a dia as coisas vão acontecendo. Então, eu tô aqui resolvendo uma coisa, aconteceu outra. Ainda mais na equipe comercial. Ainda mais na equipe comercial, que você tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, se você planejou, você tem aqueles 5 itens, surgiu alguma coisa, é urgente, não é? Posso resolver agora? Posso, resolvi. E você segue. E aí, no final do dia, você concluiu todos os seus objetivos, surgiram coisas novas e você conseguiu concluir todas as coisas novas e também os seus objetivos. Então, acho que um benefício de você se organizar, primeiro, lidar com a ansiedade e o seu estresse, porque você já sabe o que você vai fazer, então você já vai mais com a cabeça limpa. Você me fala, Pri, a gente tá com a cabeça em branco agora, o que eu preciso fazer? É isso, meu objetivo é esse, você consegue focar melhor. E aí, essas coisas que vão acontecendo, as intercorrências ali do dia, a gente vai resolvendo. E aí você consegue lidar melhor com essa situação de estresse, do que você acordar. E agora, o que eu tenho pra fazer? Aí você começa a fazer uma coisa, faz outra. E aí, quando você vai ver, você não fez o que era mais importante do seu dia, que às vezes era responder um cliente, era responder um e-mail, era fazer a prospecção que você precisava, porque você ficou, às vezes, num problema que poderia ter sido resolvido numa coisa simples ali de organização. Então, eu acho que pra mim, é que eu sou uma pessoa que eu amo organização, então, particularmente, é o meu tema, porque eu sou uma pessoa bem organizada, eu gosto muito disso, eu acho que até a questão do horário, dessa questão de lidar com a ansiedade também, que a gente trabalha muito isso dentro da nossa equipe, porque o comercial é o tempo inteiro prospecção, é venda, é querer mais, é querer mais. É cliente então, que liga, é cliente que liga, é urgente, eu preciso de agora, tem que ser agora, né? Aquela coisa do momento, tem que ser agora. E muitas vezes, se a gente não tá organizado no nosso dia, você perde o dia inteiro, às vezes, numa reunião que não era necessária naquele momento. Mas se você não teve o planejamento... Você não vai saber. Exatamente. Você, Carol. O meu ramo, assim, ele é um pouco mais instável, né? A gente realmente, sem organização, a gente não sai do lugar, porque eu sou arquiteta, eu tenho um escritório de reformas, né, de projeto e reformas, e justamente nessa parte que vai para execução, a gente tem que ter, sim, claro, um objetivo do dia, pelo menos, mas dificilmente ele acontece de forma tão linear. É até uma forma de falar sobre frustrações, porque muitas vezes ainda que você trace uma meta de 5 objetivos no seu dia, muito provavelmente esses incêndios, né, essas emergências que aparecem, elas não são... a gente até fala assim, alguém vai morrer se eu não responder agora? Dificilmente vai, tá? Não, mas é algo que é importante para dar uma sequência lá para eles. Então, por exemplo, tá viabilizando uma reforma ou tá viabilizando uma compra, o cliente está no lugar, então é importante sim a gente parar e responder e reservar esses minutos da emergência também. Então, dentro desses 5 itens, tem que ter o 6º, que são as intercorrências entre os 5. E ele é muito importante. A gente não pode se livrar dele, porque vai acontecer. E se a gente ficar frustrada na hora que, tava fazendo meu projeto aqui linda, maravilhosa, e interrompeu por causa do cliente, a gente não vai trabalhar, a gente vai viver frustrada. Sim. Então a gente tem que trabalhar isso na gente. Interrompi? Tá bom, deixa eu responder aqui, sanar o máximo de dúvida que eu conseguir e pra eu conseguir voltar o mais rápido. Uhum. Então a gente tem que ter isso claro pra gente não ficar toda hora, vou ter que parar, porque isso é só um desgaste emocional, nada tá acontecendo, na verdade, sabe? Não, eu acho isso ótimo, porque assim, o planejamento e planejar pensando na sua rotina, na sua estrutura e no lugar que você está atuando, eu acho isso muito importante. Porque, obviamente, um planejamento de alguém que a gente está lidando com comercial e a gente está lidando com obra. Ou seja, caos total na vida de todo mundo. Sim. Diferente de uma pessoa que às vezes tem que ficar só atrás, às vezes, de um computador, que tem suas tarefas para executar, uma coisa muito mais processual, digamos assim, que não tem nenhum tipo, o mínimo de variável possível, né? Sim. Mas quando a gente tem muita variável, a gente já tem, eu acho que é uma coisa que a Mari falou que eu acho que é muito legal, é a gente realmente entender o que é importante, entender o que é urgente, entender o que não vai fazer diferença nenhuma e entender como é o seu dia a dia, que é o que a Carol falou, pra gente realmente se planejar com isso. Sim, eu sei que todo dia meu telefone vai tocar. Se eu sei que todo dia meu telefone vai tocar e eu gostaria de trabalhar 8 horas por dia, quer dizer que eu só tenho que planejar 6, 5,
4. Porque senão eu vou viver na frustração de sempre estar com alguma coisa em atraso. Porque se a gente não planeja baseado na nossa vivência, a gente toda hora, não, se todo mundo planeja 8 horas de trabalho, quer dizer que eu tenho que planejar 8 horas de trabalho. Não. Qual é o seu trabalho? Seu trabalho é um trabalho de 8 horas processual ou seu trabalho é lidar com o cliente, lidar com ocorrência, lidar com várias variáveis do seu dia? Então eu acho que as pessoas, para começar o seu momento de planejamento e realmente sair do estresse, porque eu acho que assim, e eu trouxe desde o começo a questão do multitarefa, porque eu acho que é lidar com a frustração e lidar com o estresse. Porque se a pessoa não está preparada para isso, ela vai viver o tempo inteiro falando... Nossa, não fiz nada, não consegui fazer nada no meu dia, todo mundo só me atrapalha, não consigo fazer o que eu deveria ter feito, eu termino o dia sempre 11 horas da noite sem fazer aquilo que era importante, aí se cobra, aí a gente chega num burnout e tudo mais, então é tudo isso. Uma coisa que eu acho interessante, quando a gente vai fazer um planejamento, é sempre importante fazer um planejamento que seja um curto, médio e longo prazo, porque aí vai acontecer muito menos, né, essa questão da frustração, Sim. Porque aí você sabe... Cada tarefa em qual tempo tem que ser cumprido. E aí a gente agora falou de benefícios, e eu queria que agora vocês falassem um pouquinho de práticas. Como vocês utilizam, o que vocês utilizam para começar a se organizar e começar aí... Mari já falou algumas organizações, Carol também. Como vocês se organizam? É lista, é no caderno, é agenda, é no Google, é num só... Como vocês têm esse processo de organização? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Eu gosto bastante, assim, da agenda. Minha agenda é meu xodózinho. Não, agenda Google mesmo, porque aí eu consigo ligar as pessoas do meu escritório, até elas, com certeza... Tem uma raivinha, assim, por isso, no dia, quando surge uma bolinha lá no dia delas. Mas, gente, eu funciono muito bem, assim, quando eu olho e eu já sei o que a gente vai fazer. Então, é essa coisa de criar a expectativa em cima daquele dia. Então, tem dias que são mais externos e aí eu já sei que aquele dia eu tenho que me programar diferente. Até porque, assim, eu acho muito importante porque eu não programo só a minha vida profissional, eu programo a minha vida pessoal em cima daquele dia que eu botei as bolinhas para as meninas seguirem também. Então, o Google Agenda me facilita muito nessa questão de evento, de agenda, de cliente, de visita. E eu gosto muito do Trello. Não sei se eu poderia falar Pode. Quem sabe onde eles patrocinam a gente? Trello patrocina. Eu adoro eles. Eles funcionam com cores e com tarefas e com... são diferentes, são tarefas... imediatas do dia, ou são tarefas assim, preciso fazer isso em algum momento. Não posso esquecer disso, exatamente. Então, pra mim e pro escritório também funciona. A gente tenta alimentar ele mais vezes, mas é algo que é um exercício, mas eu acho ele muito importante. É uma prática, né? A gente tem que ter costume. É um hábito. Eu acho que eu fui um pouco resistente pra começar a utilizar essas plataformas, porque eu sempre gostei muito de anotar tudo em agenda, papel. Então. Eu ia falar isso, assim, eu sempre... Planner. Sempre que entra uma pessoa nova, assim, por exemplo, na equipe, né? Vamos entender primeiro qual é esse perfil. Eu sempre entro nesse tema. Eu acho que a pessoa ela precisa se conhecer. Porque cada um tem um jeitinho, né? Por exemplo, o Thiago, que é o nosso gestor, ele anota tudo no papel, assim, ele gosta de papel, agenda. E aí, os mais novos, essa geração um pouco mais nova, gosta de, né, o Trello, aplicativo, alguma coisa assim. Eu acho que o mais importante para você começar a pensar na sua organização, como que você vai planejar, é primeiro saber como você gosta de se planejar. Acho que cada um tem o seu jeitinho. Eu gosto dos dois, eu adoro também o Trello, também uso várias plataformas. Ô, Trello, vem aqui, Trello. Caraca, patrocina. Temos aqui duas pessoas que já usam, eu já usei horrores, eu copiava horrores pro meu software falando isso. Maravilhoso. Eu gosto bastante, assim, e o Google Agenda também acho que é maravilhoso. E eu gosto também do papel, então sou uma pessoa que eu transito entre os dois, assim, tem momentos que eu gosto de escrever, tem momentos que eu gosto de colocar no online, mas acho que o mais importante é você se conhecer. Primeiro entender o que é mais fácil pra mim. Olhar no meu celular, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela bota print do dia na capa do celular. Então ela olha todo dia o que ela precisa fazer ali olhando pro celular. Aí tem outras, enfim, da equipe que colocam no Google Agenda, ou Trello, ou no papel. O mais importante, acho que é você achar ali o meio em comum pra você se encontrar nessa organização, assim. E acho que quando você também está trabalhando em equipe, acho que essas ferramentas são muito importantes, porque a gente tem que entender que não é todo mundo que tem o nosso tempo, a nossa forma, todo mundo tem as suas coisas e as suas rotinas diárias para fazer também. Então a gente tem que planejar. Eu já trabalhei com um gestor, né, que eu amava isso, gente. Ele virava assim para mim e falava:
Eu tô super planejado. Vocês que estão atrasados. Eu amava essa frase, porque eu falava, mas é óbvio que você tá super planejado e a equipe inteira tá super atrasada. Você planeja pra você. O seu dia tá incrível. Você não levou em consideração tudo aquilo que todo mundo tem que fazer. Então, óbvio que todo mundo vai atrasar as outras coisas. Por quê? Porque você pensou em você, tá vendo na sua cabeça, que é o que a Carol falou. Eu tô colocando coisas pra equipe também. Então, a gente tem que ver, será que a equipe vai conseguir? Como é que é o dia daquela equipe pra ela ser organizada, pra ela... Não, vou meter uma reunião agora de 4 horas aqui, no meio da reunião de todo mundo, e falar assim, chegar no final do dia e falar, gente, não esquece que vocês têm mais 18 horas pra fazer. Façam, hein? Cuidado, não deixa atrasar nada. Eu falava, gente, você não consegue entender que você tem que planejar pra todo mundo? Você é o gestor. Então você precisa pensar no todo, não é em você. Você não tá ganhando um prêmio porque você é organizado. Então eu acho que é uma coisa muito legal que a gente tem que pensar sempre na organização. Como dia, com quem você se relaciona, porque tudo isso são as variáveis que vão começar a mudar esse seu planejamento e essa sua frustração e esse seu nível de estresse aí, porque viver um dia sem nada planejado é um dia muito, muito complexo. E você, Érica? Então, como eu falei, eu gosto muito de me organizar. Tipo, agora, depois que eu entrei no disso, eu tô me organizando mais no Google Agenda, né? A gente usa muito a Agenda e também tem o ClickUp agora. Patrocina nós também, ClickUp. Tem várias contas lá. Vou pesquisar. Mas assim, velho, é satisfatório você colocar no papelzinho e chegar no final do dia, você ticar a última tarefa. Fala a verdade. É verdade. Sim. É muito bom, minha gente. Mas assim, eu tento sempre me organizar na medida do possível, só que tipo ali na piscina onde a gente fica é bem... Mas é igual, por exemplo, vocês têm muita intercorrência, né? Exatamente. Tipo, a gente tava conversando sobre isso, sobre essa questão das intercorrências, e disse, mano, eu tô aqui escrevendo um negócio, daqui a pouco aí acontece um ou alguém te dá um bom dia, simples me dá um bom dia, você já... Ou até mesmo me chama, eu não tô conseguindo conectar a internet, aí eu tenho que parar. Aí, enquanto eu tô com aquela pessoa ali, outra pessoa já tá me chamando. Quando eu sento pra... Não, o que é que eu tava fazendo? Aí a cabeça já tá assim. Não, mas eu acho que é pensar a função que você tá ali, né? Sim. Então, assim, por exemplo, a sua função é uma função de comunicação. Qual o principal tarefa, execução que você precisa ter? A comunicação com as pessoas. Sim. E a Érica dá um arraso, né? Muito maravilhoso. Não, e engraçado que eu fico um pouquinho frustrada quando não consigo dar atenção a uma pessoa, sério. Porque, eu digo assim, ali na piscina chega da pessoa mais idosa até a pessoa mais nova. Então, tipo assim, a gente tem que ter trocar essas linguagens que você vai falar, a forma que você vai falar, ser um adolescente, ser uma pessoa idosa. Já chegou gente idosa, assim, que, tipo, queria fazer uma reunião, uma call, mas não sabia como entrar numa call. E aí a gente foi lá, com paciência, mostrou, ensinou. Então, tipo, tem que ter todo esse passo a passo. Sim, então a gente, por isso, assim, é muito importante a gente ter essa noção de como é o seu dia, de qual é o público. Assim, a sua função principal é a comunicação. Então, o importante é a comunicação. O urgente também vai ser comunicação. Então, aí o resto tudo simplifica pro segundo momento. Então, é isso que eu acho que é o legal, que toda vez a gente tem que sempre pensar nesses formatos. E aí, eu queria agora falar um pouquinho sobre, então, lidar com as frustrações de dias não completos, porque isso é uma coisa muito louca que a Érica comentou. Aí lá vai eu de pesquisa de novo. Quando você vê... Existe uma pesquisa de quando você vê a sua lista de tarefas sendo concluídas, te dá mais vontade de você terminar ela. Nível de dopamina, né? Vai lá pra cima. Exatamente. Porque assim, você tá vendo que você tá completando algo que você pensou em executar e é um senso de autorrealização muito boa. E aí que é o total contrário quando a gente vai pra frustração, que é o quê? Não fiz nada do que eu tinha pra fazer, eu tenho aquele monte de coisa, tanto que eu acho que todos esses softwares, tipo Trello, todos os softwares que a gente tem aí, até a lista de agenda, eu penso sempre o seguinte, como a gente tá organizando isso, né? Porque é sempre importante, acho que o que a Mari comentou do dia, e a Carol também do dia, porque assim, se você deixar todas as suas listas de tarefas que você tem pra fazer no mês inteiro, você vai achar que é um negócio que nunca vai acabar, é um nível de tipo, caraca, eu só fiz... Só fiz um quarto do negócio que, tipo, é gigante. Então, assim, vai sempre existir essa sensação de frustração, de que nunca vai acabar. Então, a gente tem que realmente começar a diminuir essas listas para que sejam listas alcançáveis num curto tempo de prazo. Pra te dar a sensação de, tipo... Ai, que gostoso! Hoje é 5h30 e eu terminei tudo! Sabe, aquela coisa bem
gostosa de se fazer. Então eu queria entender com vocês frustrações. Como é que se lida com essas frustrações de não conseguir fechar meu dia? No meu escritório é bem frustrante, assim, porque, como eu falei, eu não sou essa malvada aí que você falou do seu gestor. Não. Primeiramente, eu coloco sim bolinhas nas agendas alheias, mas é porque eu entendo que, assim, primeiro minha sócia precisa estar presente comigo em alguns momentos. Então, eu preciso que ela lembre que existe aquele dia, aquele horário. E ela é muito ruinzinha de memória. Quando vocês conhecerem ela, vocês vão ver. Ela é o tipo de pessoa que agenda o médico dela em outro dia que ela tinha... No mesmo dia que ela tinha o médico, ou vai no dia errado. Então, é assim que eu tô trabalhando, tá? Beijo, Carol. Beijo, Mariazinha. Beijo, Duda. Então, assim, eu realmente tento programar o agenda do escritório, mas eu não cobro que aquilo seja feito a tempo e a hora. Então, eu entendo que é muito importante o papel, porque às vezes tem coisinhas do papel que você vai ticar, ter aquele sua ufa, e às vezes nem vai precisar ir pro Trello, pra lista, pra agenda. É algo mínimo e você consegue fazer. Então, isso eu acho muito importante, as mini metas, que são geralmente as metas do papel, que eu amo, porque eu também sou muito do papel, eu mesma, pra mim, anoto bastante. As meninas também no escritório, só que isso se perde, porque um dia eu tô aqui, outro dia eu tô lá em São Paulo, outro dia eu tô no home, e aí eu fiz Cadê o quê meu com o papel? Então, é algo que, ou se é importante, eu tiro foto, pra depois passar, ou nem passar, mas ficar com a foto, ou então eu tenho que ter já passado pro Trello, e as mini metas que você já risca no dia, aquele papel nem vai existir no outro dia. Então, eu acho muito importante pra frustração. Eu até falei bastante em terapia há muitos anos atrás sobre isso, de parece que meu dia não rende. Por quê? Porque às vezes eu organizei aquele dia que é pra eu criar. E se eu não conseguir, gente? Se eu não conseguir fazer um projeto acontecer aquele dia, porque eu tô com a cabeça a milhão pensando... Você trabalha com criativo, né? E aí o criativo às vezes não sai naquele dia. Então aquele dia do criativo é muito frustrante. Porque às vezes você calculou umas 4 horas pra você fazer um projeto andar. E ele não anda, porque você não tá com aquilo, sei lá. Aí outro dia, às vezes, você não pode parar pra fazer aquilo, mas você teve uma ideia muito legal, então você empurra a sua agenda pra outro dia e faz. Então, ter liberdade e mini metas, acho que é uma dica assim... hoje eu vou parar pra fazer uma sala que eu tive uma ideia muito legal, tive uma inspiração legal na rua e tal, e não se frustrar de, hoje eu não vou cumprir minha listinha. Paciência, porque realmente outra coisa aconteceu e precisa ter essa flexibilidade, senão a gente, como nessa montanha-russa, assim, entre criação e execução, a gente não consegue sair do lugar. E fora que também tem algumas metas que você não vai conseguir cumprir 100%, porque muitas metas dependem muito de outras pessoas, né? Exatamente. Vamos supor, no teu caso, tu marca com o cliente e o cliente não chega na hora exata, ou desmarca. Então, isso aí vai gerar uma frustração. Exatamente. Eu acho que você falou um tema, assim, que eu gosto muito, que é terapia, assim. Eu acho que todo mundo recomenda, assim, sou fanática, assim. Acho que todo mundo devia fazer terapia por vários motivos. Mas um deles é justamente essa questão da frustração, não só no trabalho, na vida pessoal também. Porque a frustração, ela faz parte da nossa vida, né? Significa que você criou uma expectativa sobre alguma coisa. E eu acho que quando a gente planeja o dia, a gente vai lá e pensa, poxa, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. E aí não deu certo, você se frustra. Mas ter essa maturidade ali de você entender que às vezes é o que a Erika falou. Às vezes o cliente não foi, a gente não conseguiu concluir por outras pessoas também. Mas eu acho que o que é mais importante é você entender que a sua parte talvez você tenha feito ali, você conseguiu fazer o que era pra você fazer, dependeu de outra pessoa, não conseguiu concluir, tá tudo bem, pelo menos a minha parte eu fiz, né? E aqueles casos que você não conseguiu concluir o seu dia porque aconteceram outras coisas, você entender que, bom, agora então, amanhã então eu vou precisar talvez encaixar um ou outro em determinados pontos pra poder resolver tudo isso, né? Então essa frustração, ela vai existir sempre, acho que a gente tem que partir desse princípio, assim, que vai acontecer na sua vida para sempre. E aí eu acho que as pessoas também têm um pouco de medo, assim, de se frustrar, né? Então, às vezes, nem faz por medo de, eu não vou conseguir, eu não vou me frustrar porque vai depender de outras pessoas. Eu acho que faz parte a frustração. E pelo menos eu, para lidar com a frustração, eu tento sempre pensar pelo lado positivo. Bom, então hoje eu não consegui, mas pelo menos isso aconteceu, eu consegui concluir outras coisas. Porque se você se cobra muito ali também, né, e você também não tem esse espaço de, agora eu tô criativa, eu vou pensar nessa questão agora e depois eu faço aquilo, você acaba se frustrando também porque você fica num quadrado ali, né, e lógico, depende da empresa que você trabalha, do ramo que você segue, né, então, sei lá, um médico, às vezes, ele não vai conseguir ser tão flexível, né, porque ele tem que seguir ali determinada situação. Mas se a gente tem um ambiente
um espaço, eu acho que é super válido, assim, você se cobrar, mas também você entender que existe o outro lado, né, da situação. Mari, vou fazer uma pergunta pra tu, porque eu vejo que vocês têm uma equipe muito grande, né? Vocês têm um dia, assim, do mês que vocês se organizam pra mostrar os resultados que vocês alcançaram no mês anterior? E quais são as próximas metas? Ou vocês saem distribuindo tudo pelas ferramentas online e cada um vai fazendo por si? Porque eu acho importante ter esse contato, né, da equipe, todo mundo junto, mostrar... Porque você fez isso, a gente conseguiu fazer isso, entendeu? Temos sim. Até para vocês entenderem, a gente trabalha com vendas, né, de viagem de formatura. Explica o que é a forma, porque é pra todo mundo entender. Porque é uma coisa muito louca. Quando eu não sou da época, quer dizer, não sou da época, eu sou de uma outra época que não a forma de outros tempos, mas queria que você explicasse o que é a forma, porque depois que a forma principalmente veio pra cá, todo mundo fala, não, forma, meu filho, eu fui, eita, nós, gente, então explica o que é a forma. Eu fui também. Você foi de forma também? Temos uma passageira. Então, a Forma é uma empresa de viagem de formatura, né? Uma das maiores aí da América Latina. Então, a gente trabalha com formatura. Então, a nossa viagem atende tanto o 5º ano do Fundamental, atende o 9º ano e atende também o 3º ano. Então, aqui em Santos ficou muito famosa a questão do 3º ano, do 9º ano, né? Que eles vão para Porto Seguro lá no 3º. Super famoso. Super famoso, todo mundo conhece. Eu fui passageiro, né? Então, assim, a gente trabalha, então, fazendo a venda desses clientes que são, né, menores de idade e tudo mais. Então, tem uma responsabilidade muito grande nessa viagem de formatura. E uma organização muito intensa, porque são milhares de alunos e pais e escolas. Escola. A gente lida com vários públicos diferentes, né? Então, tem que saber falar com o adolescente, que tá ali na faixa etária de 15, 16 anos, né? 16, 17, e a gente lida com os pais, que são muito preocupados, até porque são os filhos deles indo para outro lugar. Sozinhos, né? E aí a gente tem também os colégios, diretores, então o vendedor aqui forma, né? Ele tem que ter esse perfil, assim, de lidar com várias gerações diferentes e essa responsabilidade toda. Então, a Forma é uma empresa que trabalha realizando sonhos, assim. Então, essa galera, ela tem uma expectativa muito grande de uma viagem de formatura. E o vendedor, ele precisa estar sempre ali se adequando ao momento que aquele adolescente está vivendo. Então, a gente já teve, por exemplo, adolescentes que, na época que não tinham Instagram, e de repente surgiu o Instagram, agora é o TikTok, é o Twitter. Então, esse vendedor, ele tem que estar sempre se habituando do que está acontecendo, o que está mais no momento, né? Então, a gente sempre fala que a nossa equipe, por isso que ela é muito jovem também, a gente precisa de pessoas jovens, eu percebo isso, por isso que eu perguntei, vocês têm um mente jovem, né? A mente jovem, né? O Gabriel deve estar agora, nossa, tem um vendedor que ele já não é mais tão jovem, ele sempre fala, eu não sou tão jovem, mas a minha mente é jovem. É isso. Sorry, Gabriel. Mas, enfim, a gente faz encontros mensais, então todo mês eu monto um planejamento, né, onde a gente vai passar as metas do mês, o que a gente precisa concluir. Como eu falei, a gente trabalha com várias viagens diferentes, então eu preciso pensar no público do 9º ano, do 5º ano para atender as escolas e o 3º, que é outro público, né? Então, eu passo todo um calendário, a gente já prospecta para o mês inteiro, e aí cada vendedor dentro da sua própria realidade monta a sua realidade, porque cada um atende uma região, nossa região é muito grande. Então, o Vale do Paraíba e a Baixada Santista inteira é nossa. Então, é muita cidade, são muitas escolas, muitas pessoas. Então, a nossa equipe é grande. E aí, uma vez no mês, a gente sempre se encontra aqui no Juice mesmo. A gente traz todo mundo pra cá, a gente faz um momento ali. Mas eles precisam montar, então, um calendário individual, assim. É isso que eu peço pra eles. Eu quero o seu calendário, essa é a minha exigência, assim. Você faz o seu calendário como você quiser, assim. Tipo, a prospecção é sua, né? A gente já tem a sua carteira de clientes e você tem que montar, basicamente, né? Então, por exemplo, tem gente que gosta de trabalhar de manhã cedo, tem gente que gosta de trabalhar mais à tarde, mais à noite. Então, a gente deixa bem flexível, porque eu acho que são realidades diferentes, assim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto de trabalhar tão cedo. Eu já prefiro mais na parte da tarde. E aí o Gabriel, por exemplo, se é um pouco mais velho, ele já fala, não, eu prefiro de manhã cedo, porque ele tem filho, né? A gente sabe que existem peculiaridades de cada um. Então, a agenda, ela é mensal, pensada na equipe, mas o individual é deles, assim. Eu deixo eles criarem e a gente vai seguindo. Aí coloca todo mundo lá no Trello pra ver o que tá acontecendo, no Google Agenda, né? Mas é mais ou menos. Eu acho que isso é muito legal, até o que você falou, de pensar nos horários produtivos de cada um, né? Sim. Porque realmente todo mundo tem os seus horários de ser mais produtivo, menos produtivo, tem as formas de fazer isso, tanto que assim, a gente normalmente, quando tá explicando produtividade, fazendo que as pessoas realmente sejam mais produtivas, né? Fala assim, gente, começa sempre assim, se você, o seu pior momento é de manhã, então começa de manhã pelas suas tarefas, faz o seu planejamento e tudo mais, faz seu planejamento no
dia, no momento que você melhor se desenvolve. Porque é o momento que você tem que parar, pensar, estruturar. E aí começa a falar assim, deixa pro momento que você tá mais desanimado pra fazer as coisas que eu chamo das coisas circunstanciais, que as coisas, tipo assim, que não vão fazer, não importa, mas é aquele momento que você vai ter, tipo, você tá logo depois do almoço, vou fazer a minha melhor reunião logo depois do almoço, se você é uma pessoa que gosta de dormir depois do almoço, não. Mas pega alguma coisa ali que você vai dar uma enrolada, porque a gente sabe que a gente trabalha assim, né? E deixa pra aquele momento que é à noite, ou o momento logo quando eu acordo, eu acordo na energia, eu vou treinar de manhã, e eu acordo no pique total. Nesse momento de manhã é o seu momento de foco total, é o seu momento de melhor produção. Então acho que a gente tem que pensar não só no dia, mas quando a gente começa a gente entender os nossos momentos, né? E começar a entender como a gente performa melhor para cada tipo de situação. Então acho que isso também é muito importante quando a gente está fazendo esse planejamento. E reunião de resultado, eu acho isso incrível. A gente incentiva todo mundo a fazer de novo e mostra que quanto mais planejado, mais organizado, mais preparado pro dia, pro mês, pro dia, a gente vê que a gente consegue cada vez mais resultados, né? Sua opinião, Carol? Eu acho muito legal, funciona muito, assim, em relação a estímulo. Eu acho que é algo que eu, como escritório, assim, preciso trabalhar, porque é algo que vai acontecendo no dia a dia, são conquistas diárias, né? Então, por exemplo, algum projeto aprovou, algum cliente aprovou o projeto, então isso é uma conquista diária de ser aprovado 100%. Então, é algo que a gente tenta passar no dia, mas não é algo que eu consiga concentrar num dia. O meu funciona mais organicamente, então eu não consigo dizer que eu vou me reunir uma vez no mês ou uma vez a cada 15 dias para mostrar resultado, porque são resultados orgânicos que acontecem de acordo com a agenda. Então eu apresentei 3 projetos, um foi aprovado 100%, outro foi para revisão e outro a gente vai, né, trabalhar mais em cima ou não. Então, é uma coisa muito orgânica, que eu tive que aprender muito a lidar com isso, porque eu amo organização também. Eu adoraria ter uma reunião mensal. A gente falar, já tentou. Olha que legal! Olha que legal, essa casa que terminou, olha que legal esse quarto que terminou, mas não é assim. Mas não é assim, então a gente tem que trabalhar com a realidade, foi uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, e acredito que até o ser humano funcione muito bem quando ele consegue visualizar que uma vez no mês ele vai lá ver os resultados da empresa que ele trabalha, por exemplo. Isso é muito gratificante, mas é algo que eu não consigo viabilizar nesse momento. Então, eu preciso, de repente, semanalmente, falar sobre tudo que foi concluído positivamente na semana e também o que não foi concluído positivamente, porque acontece, e às vezes falar até sobre por projeto, isso. Né? Você consegue trabalhar por projeto. Vamos trabalhar no momento de início e término de projeto, né? Eu acho que é uma coisa super legal, que eu imagino que vocês devam... Quando termina uma casa, quando termina um projeto, né? Todo mundo quer ver a realidade. O sucesso de vocês é ver o negócio pronto, né? A coisa mais legal do mundo, isso. A gente vai por fases, né, de projeto. Tem horas que no escritório batem muitas fases. Então, a gente tem fases muito obra, fases muito projeto. Mas também tem... nem sempre, né, bate. Então, às vezes, a gente tá com a cabeça num projeto e tá com a cabeça numa obra também. Mas a fase final da entrega de ver o 3D virando realidade, isso aí, acho que essa sensação é imbatível, assim, como resultado. Não tem reunião mensal que bateria esse nível de gratificação, entendeu? É muito legal. Então, realmente pensar na área e como a gente faz, porque realmente tem gente que não consegue. O momento de vocês é o momento do projeto, mas eu acho que mostrar, e aí eu imagino que toda a equipe queira ver, então assim, é uma coisa que a reunião de resultado de vocês é um resultado da prática, né? Você consegue pegar o resultado e falar assim, olha que linda essa parede, olha que lindo esse móvel, gente. A textura, assim, exatamente. E eu acho que isso é uma coisa muito legal aí, que vocês... os formatos diferentes de resultado. Sim. De vocês não é números. Eu acho que os nossos são muito mais números. E aqui, quantidade, prospecção e tudo mais, e clientes atendidos. Vocês é tipo, olha a entrega que a gente fez. Isso é um resultado que... Com certeza, eu imagino que não deva bater muito, principalmente o sentimento de autorrealização, de ser uma coisa muito legal, né? Tem muito, e também, mas eu acho que assim, tem que ter essa parte do planejamento, da partezinha assim, que não tá muito ligada a humanas que a gente tá indo, né? Porque é isso eu tô atingindo
né, tem aquela questão do funil e de atrair clientes e tudo mais. Porque atrair olhares, todo mundo, né, acho que todo mundo que faz um trabalho visual acaba atraindo, até para vocês mesmo, quando produzem vídeos e fotos sobre os eventos e tal. Essa parte visual é uma parte, na minha cabeça, óbvia de atrair, mas quem que eu tô atraindo? Eu quero realmente atrair? E na hora de afunilar, essa parte de pensar, assim, por trás, que é legal, que tem que existir do planejamento e de também o que a gente vai publicar. Qual público a gente quer atingir? No começo do escritório, a gente tinha muito essa coisa de mostrar um pouco de coisas mais fáceis de ser executadas, do faça você mesmo. Mas aí a gente se olhou, né, e falou assim... eu gosto disso, eu gosto de fazer você mesmo, porque eu não gosto de fazer você mesmo. O meu faça você mesmo é assim, oi, gente, pode fazer aqui uma pinturinha pra mim? Então, a gente percebeu que a gente precisava ir pra uma outra linha pra atingir realmente o público que a gente queria. Porque essa parte da coisa fácil, da coisa clicada, uma coisa rápida, não era o que a gente gostaria. Então foi um caminho, e isso é o caminho do planejamento interno que está por trás dessa parte da fase final do projeto, de estar mostrando um vídeo de repente bem feito, de mostrar um vídeo da gente passeando pelo projeto. Então é algo que foi 100% programado. Eu não peguei o meu pincel e saí pintando, sabe? Foi um objetivo final. E eu acho que essa parte, principalmente, os planejamentos, existem milhões de planejamentos, né? E principalmente quando a gente está empreendendo, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem que pensar que são milhões de planejamentos, milhões de organizações para a gente conseguir o resultado que a gente quer. E não é só que depende da nossa área, depende de outras áreas, de outras variáveis. E eu queria trazer agora uma outra questão de organização e produtividade, e agora vamos ver como é que é esse mundo atual digital. Como é que é a organização e a produtividade e o planejamento de vocês com o e-mail e o WhatsApp? É um tema polêmico. Olha, eu gosto muito do WhatsApp Business, né? Eu sou super fã, assim. Então, eu criei alguns processos, assim. Eu tenho algumas etiquetas, né? Então, por exemplo, a cliente que eu preciso responder, cliente que já pagou, cliente... E é novo isso das etiquetas, né? Das cores. Eu acho que esse recurso é novo. Não, faz um tempinho. Já faz tempinho. E aí eu vou organizando em várias coisas, assim. Primeiro eu coloco etiquetas, depois eu vou colocando... Aí eu faço muitos grupos, né? Que hoje eu já não atendo tantos clientes, né? Hoje eu sou mais a parte ali de gestão com a equipe, assim. Mas quando eu atendi, a minha principal organização era... de alguma maneira pensar, eu tenho que organizar essas conversas, porque assim, o comercial você atende muitas pessoas, você fala com muitas pessoas ao mesmo tempo e são vários processos diferentes, o cliente que não sabe nada, o cliente que tá pagando, o cliente que já virou cliente e ele só tá com uma dúvida. Então, para me organizar, eu criei as etiquetas. Aí, o que eu faço muito? Como o WhatsApp, agora, por exemplo, se eu abrir aqui, devo ter, sei lá, umas 40 mensagens para responder, assim, é muita coisa mesmo. Então, eu posso responder agora? Tenho essa resposta? Então, a minha regra é assim, se demora menos de 2 minutos, faça agora. Então, eu já respondo e resolvo. Só que tem aquele cliente que quer uma proposta específica, quer uma coisa específica, eu marco como não lido e arquivo. E aí eu vou arquivando todos os não lidos que eu preciso fazer depois, que eu sei que eu preciso sentar... Você arquiva aquilo que você tem que fazer depois. Aí eu sento na frente do computador, bom, agora eu vou abrir só os arquivados, que agora eu preciso responder eles, porque é o que eu precisava pra depois, assim. E aí continua aquela loucura lá no WhatsApp acontecendo, né? Então eu vou fazendo dessa maneira, assim, eu não deixo de responder ninguém, assim, eu também não fico o dia inteiro focada no telefone, acho que vocês já devem ter visto passar, eu vivo olhando pra tela o dia inteiro, né? Então eu tento me organizar dentro do meu WhatsApp dessa maneira. E e-mail, assim, eu sempre coloco horários, assim. Então, de manhã eu acordo, abro o meu e-mail, respondo o que eu preciso responder, disparo o e-mail que eu preciso... No final do dia, eu repito pra ver se, né, tive alguma resposta, preciso fazer alguma coisa. O e-mail, assim, acho que ele, pelo menos assim, na minha área, tá ficando um pouco fora de moda, assim, porque... Acho que as pessoas hoje falam pouquíssimo, assim, por e-mail. Acho que tem que ser uma coisa só quando é muito formal, assim, um pai quer um contrato específico, alguma coisa mais... Mas pode ser na minha área, assim, a gente usa muito WhatsApp. Então, o e-mail fica um pouco secundário. Mas eu sempre me coloco para responder de manhã e à tarde. E o WhatsApp, ele é o dia inteiro, infelizmente. Eu não gostaria que fosse. E aí, quando o WhatsApp cai, todo mundo vai para onde? Telegram. Achei que você ia falar Twitter. Eu falava, mas não tenho ainda. Não, na verdade, quando o WhatsApp cai, eu falo...
Amém. Nossa, quando paz. caiu recente. Cai, eles não ligam. Eu falo, paz, Ai, 2 minutinhos aí que vai ficar de boa esse momento, sem uma mensagem poupar na minha Eles vida. deviam programar umas caídas assim, de repente, uma Umas 3 coisa vezes no aleatória. mês, assim, umas 4 da tarde, de vez em quando, né? E, nossa, isso é incrível pra gente tomar Na uma paz. sexta-feira, um negocinho assim, 6. Gente, Bom. 6 horas parou, volta só no sábado, só no domingo, só segunda. Mara, eu fiquei curiosa pra saber se vocês usam algum tipo de software. Tipo, a gente usa do CRM. Outra ela, não é? Não, mas de venda. O da Isso, de empresa a venda. gente usa um que se chama Salesforce, que ele é como se fosse um funil de vendas mesmo, então ele já coloca toda a prospecção pra você, e aí ele é feito dentro, o da Forma foi projetado para a Forma mesmo, né? Então a gente tem um bem específico, assim, entrada de contato, quando tá em contato, Sim. comissão de formatura e tudo mais, que são os processos, né? Então a gente usa muito, e aí é uma ferramenta que todo mundo da empresa utiliza junto, assim. E, Carol, e você sobre e-mail e WhatsApp? Ai, gente, meu WhatsApp é uma loucura. Ele é insano, é uma coisa assim, eu nem sei te dizer, 40 mensagens eu estaria até feliz, porque deve ser de um grupo só. Não, meus são 40 diferentes. Mas eu adorei essa ideia da etiqueta, pode ser que funcione. É que assim, a gente tenta organizar minimamente no sentido de que compras de obras, parte de execução, a gente tenta jogar tudo pro WhatsApp do escritório. Então, ninguém fala comigo. Eu até tô no grupo, leio, mas eu não respondo. Às vezes de propósito, porque a ideia é que eu não tenha a resposta disso e que a pessoa tenha. Então, a gente tenta minimamente dividir tarefas nesse ponto. De compras, dúvidas, tá sempre no WhatsApp do escritório. O meu vem cliente, vem grupo, coisas de agendamento, de visita e tudo mais. Então, eu sei que o que eu tenho que responder é isso. Mas na prática, gente, não dá. Toda vez eu quero chamar... Carol, quero te chamar de Duda. Carol, você acha saudável deixar a confirmação de leitura ou não para os clientes? Ai, eu deixo. Você deixa? Ai, mentira, não acredito. Óbvio que eu tiro, gente. Deus. Não, eu tiro deixo. tudo. Sabe por Óbvio. quê? Não consegue nem ver a última vez que eu entrei. É, tiro Ai, tudo não, isso, eu gente. deixo sim, porque assim, o WhatsApp, ele é um e-mail a jato, que então, eles precisam entender que eu também tô fazendo outras coisas, porque às vezes, inclusive, de cliente que assim, lembra de coisas 3 da manhã, 2 da manhã, e às vezes eu até tô acordada e vejo, mas eu não posso responder, ou não posso assim, não tenho informação suficiente pra responder. Eu li. São 3 horas da manhã, pelo amor de São Deus, você não 3 vai horas da responder. manhã e não vou responder. Então eu tento minimamente educar, assim, naquele sentido de que eu li, eu tô ali pra ler. Se for algo que eu consiga responder rápido, eu vou. Ou se a pessoa às vezes quer um ok, quer tá visto, né? Ela só quer deixar a gente ciente. Eu leio. E aí eu vou responder em outro momento. Mas eu acho que seria interessante, de repente, eu colocar no arquivados, pra pelo menos eu elaborar um pouco o ok, vamos dizer assim, sabe? Mas eu deixo sim, porque a gente é humano, gente. A gente tem que ler as notificações. Se for alguma coisa muito importante, eu vou estar ciente. Mas eu não posso responder naquela hora. Por exemplo, vamos supor, eu estou aqui conversando com vocês antes de começar a gravação. Eu posso ler alguma coisa. E como eu respondi antes de vir, eu vou entrar numa reunião, já volto e respondo. Ela tem que ter essa maturidade pessoal de falar, ai, a Carol já leu, ela daqui a pouco Dá um volta. conforto. Carol é boazinha, minha gente. Carol é boazinha. Carol tem cara de ser muito boazinha com os clientes dela. Nossa, A eu gente tiro da equipe, tudo. a equipe de venda também, eu tiro tudo, porque o meu pessoal tem. O meu pessoal tem Eu confirmação. ia falar isso, eu tenho 2 WhatsApps. Eu Aí também. o pessoal, beleza. Que aí 3 horas da manhã alguém me mandou no pessoal. Aí, o que tá acontecendo, né? Aí, beleza. Agora no profissional. E tem confirmação de leitura, pra você tem saber que tudo. tem. A última vez que eu entrei, aí tá tudo bem. Às vezes porque- tá vivo, É, é ótimo. e a mãe- Gente, eu mas- vejo confirmação, eu sempre vejo. Será que a pessoa tá viva? Deixa eu olhar ali. Entrou, faz pra tá vivo, ótimo. Mas o cliente quer uma coisa humana, ele quer uma atenção, assim. Então, se ele se sentir... ela viu e respondeu que ela não pode falar agora, ela vai falar em algum momento.
eles precisam, eu acho, assim, né? Eu entendo isso como uma coisa positiva de que eu gostaria até de falar, a pessoa tá. Ela um relacionamento. Ela tá de olho. Ela tá de olho, ela não esqueceu. Tipo assim, sexta-feira, 6 horas, desliga e eu nunca mais vou ver só na segunda-feira. Eu acho que não pode ser assim. Um relacionamento saudável, né? Confesso que você tá me fazendo pensar, porque assim, na minha cabeça, eu sempre pensei, tipo assim, se a ideia se eu li, eu tenho que responder. Na minha cabeça é isso. Se eu li, eu tenho que responder. E às vezes eu não vou responder naquele momento, naquela hora, então o que eu faço? Ele não deixa as minhas confirmações, porque assim, às vezes naquele momento eu não vou conseguir responder. Então eu faço isso, eu marco como não lido, tem etiqueta, faz certas coisas, mas assim, eu deixo ali como não lido, e eu não quero que ele saiba que eu li, porque senão ele vai esperar que eu responda já. E eu não tenho essa resposta nesse momento, às vezes. Então, mas agora você me fez pensar num sentido de tipo, putz, talvez essa questão de tipo, putz, a pessoa sabe, pelo menos sabe que a gente viu, então quer dizer que em um momento a gente vai responder, porque aí a gente não recebe aquela mensagem, você viu a minha mensagem? Tudo bem que a gente às vezes recebe isso, tipo, 10 minutos depois. Não, eu acho. Não vai excluir de receber. Não, continua. Eu não sei, eu tenho sentido, assim, pode ser que na área comercial é que seja um pouco mais workaholic, todo mundo quer responder e fazer tudo. Mas eu acho que as pessoas também estão muito imediatistas, né? Muito. Mandou a resposta que você falou, dá 10 minutos, um monte de ponto de interrogação. Olá, você está vendo minha mensagem, não sei o quê. E aí, às vezes, a gente não consegue. Eu não tenho essa resposta naquele momento. E eu não consigo parar o que eu estou fazendo agora pra responder aquilo. Às vezes eu tô no meio de uma reunião, enfim. Mas a pessoa não fica satisfeita. Ela quer a resposta, né? E aí que eu tava falando de diferentes públicos, né? Hoje, eu vejo que a geração é muito mais imediatista, né? A garotada tá muito... Essa coisa muito à tela, essa coisa pra ontem, é pra já, é tudo muito rápido. Também quer a resposta ali na hora, né? Então... Eu não sei se eu colocaria visualizado, porque eu acho que eles iam ficar me cobrando, talvez. Eu me sinto mais cobrada, eu acho. Eu acho que é isso, eu também me sinto mais cobrado. Mas as pessoas mais velhas também são assim. Inclusive, eu tenho a minha família, assim, que é bem ansiosa. Eu também acho. Então, de repente, às vezes é melhor você passar a mão na cabeça e falar, eu já vou responder, já volto. E a pessoa se sente acolhida e para de falar assim, você viu minha mensagem? Você tá vendo e tal? Então, eu vou fazer o teste. Eu entendo. Faça. Nem sempre assim, tem pessoas e pessoas, óbvio. Mas eu prefiro ler e não responder e não... fazer com que as pessoas se sentirem ignoradas. Não, nossa, a Carol nunca mais viu o WhatsApp. Fazer a cabeça deles dois. Não, mas eu acho muito também. Faça um teste. Não, mas eu achei interessante. Eu realmente Desculpa, gente. Eu tô me sentindo. Não, mas eu acho também que vai muito do público e do que você trabalha. Tipo, lá na piscina a gente faz alguns atendimentos. E, tipo, nem sempre eu consigo responder na hora, mas eu percebo que eu tenho um resultado de clientes que vêm aqui muito mais rápido quando eu consigo atender rápido as mensagens. Tipo, porque tem vezes que eu começo um atendimento, aí eu paro pra fazer alguma coisa. Quando eu volto, que eu vou começar a conversar com a pessoa de novo, eu já não vou ter a mesma velocidade de resposta que eu queria. Ou ela queria. Ela perdeu o interesse. Aí perde o interesse. E tem estudos sobre isso também, tá, gente? Sim, mas é que a gente tem que pensar que no como a gente consegue, que é a organização e o planejamento, às vezes a gente não vai conseguir abarcar naquele momento todas essas coisas e todas as respostas. Senão, se a gente ficar só no WhatsApp o dia inteiro, a gente não faz o resto do trabalho, né? Sim. Então, mas eu fiquei pensativo, real. e, por exemplo, eu sou uma pessoa que no WhatsApp tem isso, mas no e-mail, e assim, gente, meu e-mail é tão bonitinho. E assim, super organizado. Meu e-mail, gente, é super organizado. Eu tenho um negócio, tipo assim, eu sei quando eu tenho. Meu e-mail só existe na minha caixa de entrada. Óbvio, vou abrir um parênteses gigante aqui. Meu e-mail de trabalho. Meu e-mail pessoal deve ter mais de 50 mil mensagens não lidas, sem zoeira. Eu acho que tem muita mensagem não lida, porque eu não abro quase e-mail pessoal, só quando eu preciso de alguma coisa. Mas meu e-mail de trabalho, ele é extremamente organizadinho, porque assim, e acho que a questão, inclusive, das mensagens e tudo mais, é muito importante a gente deixar todos os nossos meios de comunicação organizados, porque uma das coisas que as pessoas, tem muita gente que perde muito tempo, do tipo assim, putz, deixa eu achar o que eu tenho que fazer. Toda vez que você começa numa lista a procurar, seja na lista de e-mail, seja na lista de WhatsApp, toda vez que você começa a procurar, você tá perdendo tempo, né? Sim. Porque você não sabe o que é, aí do nada vai te distrair porque você viu uma outra mensagem com uma outra coisa. Então eu acho que essa organização, e o WhatsApp eu sei que eu acho que de todos é o mais difícil, né? Porque é muito difícil, como é muita mensagem a todo momento, é difícil manter organizado. Mas o meu e-mail é super bonitinho, só tem os e-mails na caixa de entrada que eu preciso responder.
O resto tá arquivado, tá em pasta. E se eu preciso fazer alguma coisa, ainda tem uma tarefa no ClickUp, ainda tem uma coisa... É super... Ou no CRM, no nosso CRM, que é o Pipedrive. Então, assim, acho que a gente precisa, porque... Principalmente todo mundo que trabalha com comunicação sempre, seja com cliente e tudo mais, a gente precisa ter isso organizado, senão a gente sempre vai se perder e deixar alguém boiando no meio dessa história. Então, acho que é um dos meios mais... A gente precisa tomar esse cuidado, mas o WhatsApp, assim, óbvio que eu fiz a pergunta... Mas eu acho que a ideia da Mari acho que foi a melhor, porque eu realmente não sei como organizar direito, às vezes, meu WhatsApp. As etiquetas eu coloco, mas ainda... Acho que a ideia do arquivar, eu gostei disso. Gostei também. Porque você consegue ver depois que tá arquivado e não lida, é maravilhoso. Não, e assim, o arquivado, quando você abre o arquivado, você só está no arquivado. Então, as outras mensagens... Elas somem. E aí você pode parar e focar nisso. Muito bom muito isso. Bom, realmente, olha, amei essa ideia. Amei essa ideia. Agora, eu fiquei curiosa pra perguntar pras meninas sobre procrastinação no trabalho. Como é que vocês lidam com essa palavra, procrastinação? Ai, ela é inevitável, na minha opinião. Porque por muitos estímulos que a gente tem, né? Justamente assim, o WhatsApp, a gente ali, se vocês passarem, a gente tá assistindo televisão. Eu acho ótimo quando eu passo que elas estão assistindo série. Fazendo projeto e respondendo gente. Então, assim, é realmente trabalhar nossa cabeça pra saber que às vezes você vai sentar e aquela hora que você reservou pra aquilo... Você não tá naquele foco, naquela vibe, e você não vai conseguir fazer. Então, de repente, é melhor pular para algo mais rápido, mais positivo, mais importante. Então, saber cambiar essas importâncias no dia evita a procrastinação. Mas ela é inevitável, assim, ela tem que estar no seu dia, ela tá lá. Então... Uma procrastinação saudável, né? Exatamente. Aquele momento que às vezes você não tá conseguindo fazer nada, de repente é melhor você aceitar e parar e tomar um café, sei lá, dar uma volta e voltar e falar, bom, tudo bem, eu já viajei um pouquinho na maionese, deixa eu voltar aqui pra minha realidade. Bom, eu vou fazer até uma propaganda aqui do Juice, pra quem não conhece, vem conhecer, porque é muito gostoso trabalhar aqui, porque eu, pelo menos, eu sempre falo isso pra minha equipe também, eu acho que a gente tem um tempo de qualidade ali de trabalho, e depois de um tempo você satura, assim, você não consegue mais ficar naquele meio, você fica muito focado, depois de um tempo você perde mesmo o que você tava ali, a sua ideia genial já não parece mais, não desenvolve, não sai mais daquilo. O que eu faço nesses momentos que eu travei ali e não quero mais fazer? Aí aqui no Juice, por exemplo, eu tô trabalhando na frente do computador, eu vou ali fora, tem os puffs pra sentar, ou eu vou no café, só o fato de eu trocar de ambiente já me ajuda a não procrastinar, porque aí eu já mudei, eu já dei uma esparecida, peguei uma água, peguei um café, fiz alguma coisa diferente, mas dentro da minha programação eu tenho um momento de procrastinação, que é o momento que eu vou abrir meu Instagram, meu Blue Sky agora, fica lá. Vou ficar viajando. Temos aqui uma ex-twitteira. Gente, o Twitter era a minha vida, assim, eu perdi uma parte de mim. Então, assim, eu já tenho uns momentos do meu dia que não tô falando assim de 1 hora, 2 horas, mas, por exemplo, se eu tô trabalhando 2 horas seguidas, já saturei, ou 1 hora seguida saturei, eu sempre me programo para 20 minutos. Então, 20 minutos eu tomo um café, eu converso com outras pessoas sobre coisas que eu não era sobre trabalho, às vezes sobre qualquer outra coisa aleatória, porque isso faz com que o meu cérebro respire, como se fosse o meu momento ali de, bom, agora você já teve seu momento, agora vamos voltar aqui pra coisa importante, assim, isso me ajuda muito a não procrastinar, porque há um tempo atrás, assim, antes de fazer muita terapia, entender que a gente não é um robô, uma máquina, que eu sempre fui muito trabalho, exato, sempre fui, assim, acho que por isso que eu me identifico tanto no comercial, porque realmente sou essa pessoa. Eu percebi que eu não produzia tanto e o meu nível de estresse era muito alto, porque você fica querendo ser focado, trabalhar. Só que chega um momento que você satura, realmente você não consegue. Então, essa procrastinação eu entendo hoje que faz parte do ser humano, a gente precisa desses momentos de descontração, ou o momento que você tá relaxado, que você foi fazer outra coisa que não foi trabalhar, e não necessariamente você está deixando de trabalhar por isso. Porque aí eu volto muito mais focada, mais tranquila, e eu consigo resolver ainda mais coisas do que, por exemplo, se eu tivesse sentada ali. Mas eu acho que a procrastinação, ela faz parte, e pra gente fugir dela, a gente precisa entender qual que é o seu nível ali de procrastinação, né? E eu acho que entender o que você tá procrastinando também. Porque uma coisa é tipo assim, olha, estourou o cano.
Ou como aconteceu algumas vezes, estourou o cano lá do banheiro e tudo mais. Ah, meu momentinho do café agora. Sinto muito. Aí você fala, peraí, calma aí. Vamos ver o que a gente tá procrastinando. 100%. Tem coisa que é muito gente. Que entendeu? Aí então, a gente tem que entender, acho que o que a gente tá procrastinando, né? E aí, na época, quando eu dava consultoria, eu sempre falava o seguinte, gente, vamos pensar a procrastinação da seguinte forma. O seu pneu do carro... O seu pneu do furou na estrada e tudo mais, você trocou, você tá com o step bom, ponto. Aí você tá com o step furado dentro do carro. Aí você pensa assim, tá, eu preciso agora parar no meio da viagem, tá? Preciso agora parar no primeiro borracheiro que eu vier pra arrumar esse pneu? Não, calma. Você já trocou o step, é raro acontecer, vamos, tá bom. Aí você vai. Aí passou 2 dias da viagem, você ainda deixou o step lá. Aí passou mais 10 dias da viagem, você deixou o step lá furado. Então, assim, você saiu do não tão importante nesse momento, passou por um importante, e aí você tá no meio da estrada e você lembra, putz, eu tô sem step. Aí falou, pronto, já virou urgente, se estourar o pneu já era. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que pensar é, a gente procrastina o quê e pra quê? Entendeu? Então, sempre tem que pensar o que a gente tá procrastinando. Procrastinar aquilo que, tipo... não vai fazer diferença nenhuma. Ah, eu preciso mandar um e-mail pra lembrar alguém de alguma coisa, sabe? É uma coisa assim que às vezes não vai fazer nada de sentido. Ah, eu posso esquecer. Nossa, agora eu lembrei disso. Eu acabei de lembrar que eu preciso mandar um e-mail. Que é um negócio, por exemplo, eu preciso mandar um e-mail que é uma coisa, tipo, nada a ver, que eu ouvi numa reunião. Eu falei, putz, eu preciso avisar o pessoal disso. Só que assim, é uma coisa... Se eu deixar de atrasar isso 1 mês, não vai ter problema nenhum. Mas eu quero só avisar eles. Então essa é uma procrastinação que tá tudo bem. Sim. O problema é quando você começa a procrastinar as coisas que são importantes, que aí um dia vai virar uma coisa que vai estourar uma bomba e aí já era, né? Sim, aí a gente vai se estressar, aí a gente vai brigar. Bom, e a gente precisa encerrar, né? Vamos encerrar no nosso podcast. Meninas, vocês gostaram de estar conosco? A gente adorou. Obrigada pelo convite. Adorei. A gente ama, a gente sempre ama quando vocês engajam as nossas ideias, né, Boni? Eu deixei as pessoas falarem, Erika? Não, né? Claro que deixa. Deixei, obrigado. Inclusive, eu pensei que ele ia falar muito, hein? Eu pensei que você ia falar. Você acha que eu não falei muito? Não, acho que as meninas deram show. Deram mesmo. E eu vou começar a usar as técnicas aí, porque eu acho interessante. A técnica do WhatsApp eu achei muito boa e a técnica de deixar as mensagens. Eu vou começar a deixar. Não, eu vou fazer esse teste realmente pra ver se ajuda, porque... Fiquei pensativo real. Eu acho que a gente... Por isso que é bom ter essas conversas e entender de lugar... Acho que o match aqui do Juicy, tanto no Matchcast, mas o que a gente tem aqui é isso. A gente vê vários departamentos e várias áreas diferentes e como a gente consegue, através das nossas conversas, dos nossos contatos, aprender, estruturar, pensar em novos formatos de fazer várias coisas. Isso. Então, acho muito gostoso. Bom, minha gente, é isso. Bora encerrar, né? E lembrando pra vocês que toda quarta-feira, de 7h30 da noite, vocês têm o nosso podcast aí pra vocês assistir fresquinhos, com os temas maravilhosos que a gente tá vindo nessa segunda temporada. Então, não perde. Nessa próxima quarta-feira, não... Né? Já ativa o teu sininho aí no YouTube. Inclusive, no Spotify agora também. E agora tem no Spotify também. E no Spotify, gente, aparece a gente também. Então, assim, caso vocês queiram, dá pra Spotify só ficar ouvindo. Ou dá pra ver a gente no Spotify também, que aparece um vídeo no Spotify. Ouçam a gente no trânsito. Exatamente. Tá lá irritado, querendo socar a cara de alguém, ouve a gente. Não tem mais desculpa pra vocês. Vai ser ótimo pra menina falou que minha voz é irritante. Me ouça no trânsito, menina irritante. Gente, ele já tá com hate. Gente, já tô com hate. Sucesso. É porque você tá famoso. Não começou a segunda temporada e Bona já tá com hate. Adorei. Já tô me preparando psicologicamente. Bom, minha gente, é isso. Obrigado por vocês acompanharem a gente. Obrigada, meninas, por Obrigada, gente. Foi muito bom esse papo. Até a próxima. Quarta-feira. Tchau, gente. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, Matchcast, o podcast dos membros do DC Hub. Beijo, gente. Tchau, tchau.